Já me perguntaram, você tem 95 anos? Que já fez de tudo? Oi, oi! Aqui quem fala é Marcos Klein, eu sou bailarino e mestre em dança. E hoje eu vim trazer esse conteúdo com carinho e afeto pra vocês. Eu vou contar pra vocês qual foi a minha trajetória em dança, desde que eu comecei até hoje. Porque eu sei que tem muitas perguntas aí querendo saber por onde eu passei, quais são as trajetórias, até porque é interessante que muitas das vezes as pessoas se inspiram na nossa trajetória para traçar a sua própria. Então vamos lá. Lá no comecinho, quando era criança, me falaram que eu gostava muito de dançar na escola, que eu gostava de participar em todo evento da escola e, inclusive, cheguei a fazer algumas peças escolares. Foi quando, acredito que eu lembro da minha primeira peça, que foi de Sherlock Holmes, que era da turma de inglês da escola. Eu era bem criancinha nessa época. Também tinha apresentações de dança. Eu lembro que teve um espetáculo de axé na escola. E aí, isso na Argentina, né? E como eu era brasileiro, aí era todo mundo aplaudindo e tudo mais, né? Quando cheguei aqui no Brasil com 15 anos, eu comecei a me descobrir na arte. Então eu comecei a participar no coral da escola. Eu apresentei algumas vezes no coral São Vicente de Paula. Eu era baixo e chegamos a fazer alguns concertos e em seguida participei durante um ano também no Conservatório de Música de Niterói, onde me aperfeiçoei em piano. E aí quando mudei de escola foi quando encontrei a companhia de teatro Logos, que era uma companhia semiprofissional dentro da escola, e que a gente chegou a apresentar muitos espetáculos, dentre os quais foram Arlequim, Bailei na Curva, O Inspetor Geral, enfim, foram múltiplos espetáculos e intervenções. Chegamos a participar no Festival de Teatro do Notre Dame, que é um festival conhecido aqui no Rio. Nesse período comecei a apresentar nos festivais de dança e de música da escola, que foi quando comecei a me interessar pela dança. Então comecei a fazer umas aulas de hip hop por aqui, umas aulas de jazz por lá. Foi quando eu descobri o Centro de Dança de Niterói. Lá eu fui bolsista de jazz, balé e hip hop. E também fiz parte de uma companhia de dança contemporânea que tinha atividade dentro desse centro de dança, que era a Companhia de Dança Paradox. Chegamos até a viajar para Minas para apresentar. Nós apresentamos múltiplos espetáculos também, como Escuta-te, Gemini, Paradigmas. Então, isso tudo foi durante o ensino médio, que quando eu terminei... Quando terminei o ensino médio, aí já tinha feito essas coisas aí, né? E aí, quando chegou na parte do pré-vestibular, a arte meio que caiu um pouco, meio que se afastou de mim, porque a gente é muito pressionado para fazer o Enem e a gente tem que ficar estudando muito, 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 muito. E como eu já contei em vídeos anteriores, eu fui pressionado para fazer engenharia química, então não tinha lugar para arte para mim nesse momento. Então, até durante o pré-vestibular, era uma coisa curiosa. Eu chegava a fugir do pré-vestibular durante 1 horinha, 2 horinhas por semana para uma escola de dança que tinha perto para poder fazer umas aulas de hip hop. Porque eu falei assim, não, eu vou surtar se não conseguir dançar. Então aí eu fui para essa escola de hip hop. Depois que foi essa loucura toda na engenharia química, 4 anos sem dançar nada, 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 foi quando eu surtei, né, e decidi ser artista. Eu virei de um futuro engenheiro para um artista. Então, em 2018, eu fiz transferência de curso para a graduação em dança e eu fui aceito como bolsista em Cena-C de Dança, na Ilha do Governador. Lá eu aprendi muito balé, muito contemporâneo, a gente apresentou em muitos festivais. Então, fiquei lá durante 18, 19, foram 2 anos. E aí, depois eu migrei para o Grupo Cultural de Dança Ilha, também lá na Ilha do Governador,
onde aprendi tudo que eu sei até hoje, né? Que é balé contemporâneo, pilates. Então a gente fez muita coisa que eu ficava lá continuamente, durante horas. A gente apresentou muitos festivais, muitos espetáculos anuais, então realmente foi muita experiência. Simultaneamente a isso tudo, cheguei a participar do Circo Crescer e Viver, que é na Praça da Bandeira, no centro do Rio, e que lá eu participei do programa de qualificação do artista circense, e que fui me especializando em acrobacias aéreas, chegando a apresentar algumas vezes e tendo alguns festivais e mostras. Foi uma experiência muito gostosa, mas infelizmente meu corpo era muito delicado para o ritmo que eles estavam, então acabei me machucando algumas vezes. Mas acho que isso é comum para a maioria dos artistas, né? Embora não acho que seja normal, mas é muito comum lesões em artistas de alto rendimento, que era essa época. E também compus também uma escola chamada Renan França Cia de Dança, que também era na Ilha do Governador. Lá eu atuei como bailarino, atuei como ensaiador, preparador corporal, assistente de direção também. Fui professor de jazz e dei muitas aulas de flex por lá também. Então foi um lugar que eu aprendi muito, 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 principalmente no relacionamento interpessoal, em gestão, em produção de eventos, em lidar com alunos. Então foi uma das minhas experiências mais valiosas e mais ricas que me carregou, que eu carrego até hoje, né? A partir daí, lá na faculdade, eu cheguei a participar de alguns projetos, como a Companhia de Dança Contemporânea da UFRJ, cheguei a participar do projeto Arqueologia da Dança. Então, fui fazendo múltiplas coisas simultaneamente, apresentando muito e tendo muitos cursos e formações. E uma coisa curiosa, né, é que eu remonto ao meu primeiro curso que eu fiz na minha vida, que eu descobri, que foi em 2014, que era um curso chamado Ator por Acaso, dado pelo Sesc em Niterói, né? E um segundo curso também que me motivou a isso, né, a essa trajetória toda, foi um curso de interpretação lá na Casa de Arte de Laranjeiras. Então foi muito interessante esses dois cursos que me dão esse impulso para seguir a arte também, né? E durante a faculdade de dança, eu também comecei a faculdade de educação física, porque eu queria ter um pouco mais de autonomia e independência para poder fazer as minhas pesquisas e também para poder ter uma atuação profissional. E cheguei a estagiar na associação ACM, na Ilha do Governador, e também no Estúdio Performance, em Maricá, né? Então foram dois lugares que eu aprendi muito, né, a lidar com o aluno, porque normalmente eu lidava com artista, mas agora eu estava lidando com um aluno que não necessariamente é um artista. E aí eu foquei muito em prevenção, em reabilitação de lesões, até porque justamente eu passei muito por isso, por ter muitas lesões por causa do balé e por causa do circo. Eu fui rato de fisioterapia, então isso de certa forma me motivou a procurar essa especialização em, como que eu posso dizer, em restabelecer a integridade do corpo, né? Então acho que é isso. Depois, quando deu 2022, eu entrei no mestrado em dança, que aí, de certa forma, eu voltei mais para a comunicação científica, então participei de muitas conferências, de muitos seminários e congressos. Apresentei alguns espetáculos e algumas mostras, mas menos, até porque eu quis descansar um pouco de toda essa loucura que foi antes, né? Então foi um momento, esse mestrado, embora foi muito desgastante, a parte física eu me dei a chance de descansar um pouco, né? Embora a mente estava estourando. E aí, acabando em 2024, foi quando eu comecei a descansar um pouquinho mais, relaxar um pouco e realmente ter um tempo de descanso, que foi muita coisa, né? Inclusive, 2025 eu separei justamente para, como posso dizer, para fazer esse preparo psicológico para a próxima fase, né, para o doutorado. Então é necessário um preparatório psicológico, mental e físico para
passar para a próxima etapa, até porque todas essas fases anteriores foram muito desgastantes. Enfim. Então foi até engraçado comentar sobre tudo isso agora, né? Muita coisa para falar em 10 minutos, né? Mas eu espero que minha trajetória de alguma forma tenha tocado o coração de vocês. Quero saber agora de vocês, né? Tipo assim, vocês acham que uma parte da minha história ressoou com vocês? Vocês chegaram a se tocaram com alguma parte? Quero que vocês comentem no comentário, nos comentários, que eu tô super interessado pra saber, tá? Então, por hoje a gente tá fechando esse vídeo. Agradeço muito que vocês estejam aqui hoje. Então, um beijão e até a próxima.